Tá? E é isso que está em pauta hoje, quando nós debatemos política na nossa sociedade. Tá? Então, eu faço aqui a referência, né, a esta nota, que se encontra no portal da UEPG, tá? E que diz o seguinte: o EPG ao lado da democracia. Tá? Educação para a democracia. A Universidade Estadual de Ponta Grossa se coloca ao lado de outras grandes universidades brasileiras na defesa da paz, da democracia e dos direitos individuais inalienáveis. A universidade defende que o ensino público, gratuito e de qualidade é a única forma para que as pessoas possam traçar seus próprios caminhos, assim como defende a democracia como o único sistema em que o povo brasileiro pode coletivamente apontar o seu próprio destino. Radicalismos e intolerância embaçam a vida de um futuro para todos e tornam nossos passos inseguros e reticentes. A UEPG acredita que o conhecimento alicerçado no ensino de qualidade, público e gratuito, na pesquisa e na prática livre da extensão universitária, estabelecem a rota mais segura para que alcancemos, enquanto indivíduos e coletividade, horizontes plurais de paz, respeito, dignidade e prosperidade. Então, essa é a nota encaminhada pela assessoria de imprensa aqui da universidade, em que converge também com aquilo que aspiramos na defesa do Estado democrático. E vejam, nós estamos falando aqui, quando pensamos em Estado democrático, em valores que só podem ser reconhecidos através da própria prática da democracia. Tá? Agora, quando nós pensamos inclusive no tema desta conferência, nós pensamos no seguinte, falando aqui de Estado, daí, entre parênteses, pós-democrático. Né? Eu gostaria de apenas fazer uma breve reflexão sobre o que significa esse Estado pós-democrático, e talvez alguém já tenha, inclusive, visto, lido sobre esse conceito de pós-democracia. Né? Então, alguns estudiosos, e aqui eu faço menção a cientistas políticos, a sociólogos, filósofos, e também juristas, em particular, eu trouxe aqui uma referência de um professor chamado Rubens Casara. Tá? Ele escreve aqui uma obra chamada Estado Pós-Democrático, Neo-Obscurantismo e Gestão dos Indesejáveis. Foi publicado no final do ano passado e nós temos trabalhado também na pós-graduação essa obra do Rubens Casara. E ele define o Estado pós-democrático como um perfil político do próprio Estado que remonta a um período ainda nem de um Estado moderno liberal, mas de características feudais quando você tem a centralização do poder praticamente acoplado a interesses outros que não aquele interesse pelo qual dá sentido à existência do próprio Estado, que é o interesse da população. Então, se nós pensarmos, por exemplo, na formação do Estado moderno, e aí eu sempre penso no Thomas Hobbes como alguém que, na obra O Leviatã, uma obra ainda do século XVII, ele pensa a formação do Estado
do Estado moderno como uma necessidade antropológica, basicamente. As pessoas precisam de segurança, porque, do contrário, numa condição de liberdade natural, elas são capazes de se matar, né, na disputa e na defesa da propriedade privada. Então, para que haja segurança, você abre mão da sua liberdade natural, que é a possibilidade de você querer tudo aquilo que de fato deseja, e lança mão daquilo, para você abre mão dessa condição de liberdade natural para submeter à lei, né, e a uma ordem instituída e regulada por um poder central que, na medida que você o mantém, te garante como retorno a própria segurança. Tá? E a segurança não somente de sua própria vida, mas também segurança no que concerne ao fato de que você precisa ter a propriedade e ter a sua segurança pela propriedade. Você também precisa de educação, você precisa ter o que comer, você precisa ter onde morar, você precisa de saúde. Então, quer dizer, na medida em que você mantém esse mesmo estado, tá, você tem a possibilidade de, através dessa manutenção, ter o retorno do próprio poder, né, em serviço. Nós nos encontraríamos, então, segundo a tese daqueles que defendem hoje a concepção de um Estado pós-democrático, praticamente a ameaça da propriedade e também da posse da própria vida em relação a quê? Em relação àquilo que hoje se figura enquanto interesse de mercado, tá? E das corporações que pautam toda a política econômica e a vida dos sujeitos. Então, e para isso, num conceito de Estado pós-democrático, você não apenas acopla o interesse, aliás, o poder político, a uma ordem jurídica conveniente para a defesa desse mesmo status, como também é possível nós formarmos a consciência dos outros sujeitos para referendar o estabelecimento dessa mesma ordem. Então, o Estado pós-democrático, ele se figura ideologicamente como um Estado que vai defender o acoplamento do poder político aos interesses econômicos, e vai ter também o poder jurídico dando, avalizando, né, este mesmo movimento. Tá? Eu gostaria apenas de fazer uma citação, no sentido de que qual que é a própria ação do que corresponde a um Estado pós-democrático? A invalidação de tudo aquilo que representa o Estado democrático. Então, quer dizer, o Estado pós-democrático, se ele se figura como um Estado ainda pré-liberal ou feudal, você só pode ter aqui o fim das liberdades individuais e, ao mesmo tempo, a conivência com um poder central que determina a você tudo aquilo que você pensa e, ao mesmo tempo, consome. Tá? Então, essa ordem, ou esse modelo de Estado, é o modelo de Estado que praticamente se figura no debate político atual, né? Reflexo, resultado do quê? De toda uma construção histórica no Brasil que torna possível o atual estado de coisas, né? Quer dizer, no sentido de que, se nós temos hoje um debate que coloca em risco a própria democracia, isso não se dá de uma hora para outra, mas se dá em função de toda uma construção histórica que permite chegar a este contexto que nós nos encontramos hoje. E aí me parece que, mais uma vez, a gente precisa ter critérios, fundamentos. Essa é a grande questão, né?
Nós que estamos aqui na universidade, a gente sempre fala, olha, não dá para deliberar sobre qualquer questão nos pautando no senso comum. A gente precisa ter fundamento, a gente precisa também buscar critérios que sejam razoáveis, tá? Para poder avaliar aquilo que de fato representa um valor e que atende interesse não somente privado, o interesse pessoal, mas que possa estabelecer através do interesse pessoal, né, a convivialidade que nos faz seres humanos. Então, é isso que está em jogo hoje. Qual que é o critério da minha deliberação política através do voto? Que tipo de Estado eu penso hoje, né, que é o melhor para mim e também para todo o contexto em que eu estou inserido? E na hora dessa deliberação, eu sou massa de manobra ou será que de fato eu tenho autonomia, né, eu sou capaz de razoavelmente estabelecer critérios que sejam eles esclarecidos? Né? Então, acho que são algumas questões que eu gostaria apenas de chamar a atenção, né? Passando a bola também para os meus colegas aqui, para que depois a gente possa, a partir daí, também ter condições de debater. Tá bom? Obrigado. Como seguimos? Podemos seguir, talvez pela ordem do cartaz, né? Professor Paulo? Pode ser. Pode ser, é um prazer. Então, boa noite a todos, a todas. Agradecer o convite no TEAD, né, da professora Miriam também, através do professor Carlos William. Ressaltar a importância desse modelo de educação à distância, aquilo que você falou, o modelo de educação pública, né, da presença da educação pública no modelo de educação à distância, que tem crescido no Brasil, e com menor ênfase no setor público, né? E a gente acredita no papel da universidade pública nessa modalidade de ensino que alcança uma capilaridade muito maior, né, a população brasileira, principalmente aquela que não pode ter acesso ao ensino presencial. É um prazer estar ao lado dos colegas, o Brizola e o Silvana. A primeira vez que eu compartilho honradamente dessa oportunidade de poder falar, né, com dois pesquisadores, né, da universidade pública que tem um trabalho e uma história dentro da instituição da UEPG bastante relevante. E eu fiquei pensando, a partir da provocação do tema, né, do Estado pós-democrático, de fazer uma releitura da LDB segundo essa perspectiva de um Estado obscurantista. Então, eu vou convidar os colegas todos a ler apenas alguns princípios da LDB e eu vou mostrar como é que esses princípios eles podem ser reequalizados, quer dizer, reorganizados, né, numa nova semântica desse Estado pós-democrático. E como isso já está presente em vários discursos hoje circulando no país, como a gente pode verificar, e infelizmente esses discursos não são de fake news, pelo contrário, né? São discursos que têm afirmado uma pauta e têm proposto uma agenda política para o Estado brasileiro. Então, eu vou fazer um exercício, como seria uma educação no Estado pós-democrático. O nosso artigo 2º da LDB, ele afirma que a educação é dever da família, do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana, e tem por fim o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É evidente que no Estado pós-democrático, a família passa a ter um papel mais importante do que o próprio Estado na definição, por exemplo, dos valores daquilo que a escola deve trabalhar como conteúdo. Há uma ideia, né, de determinados grupos de que cabe ao Estado se submeter aos valores familiares e não o contrário. Ou seja, de que os professores teriam que ter um limite na sua atuação educativa, que seriam os valores da família que poderiam ficar acima de tudo. Ou seja, inverte-se todo o princípio do século XVIII, XIX, que colocava justamente a infância sob a guarda
dos princípios, né, dos direitos do homem e do cidadão lá da Revolução Francesa, justamente para tirar, né, do ambiente doméstico, onde primava, muitas vezes, justamente a cultura do obscurantismo, a não científica, a cultura do autoritarismo, né? Então, permitir o acesso do aluno, né, a princípios de liberdade, solidariedade humana, era o dever do Estado. Hoje a gente quer reduzir isso a um papel subalterno, né, do Estado em relação à família, por exemplo. Outro aspecto é essa ideia de desenvolvimento pleno do educando. No Estado pós-democrático, portanto, a ideia é do desenvolvimento do ser humano para sua adaptação ao mercado de trabalho. Então, tem se dito muito, né, que a função precípua da escola é adequar o indivíduo apenas a adentrar o mercado de trabalho. Evidentemente que isso não é pensado para a totalidade da população brasileira, porque se pensa numa perspectiva de estratificação dessa população. Os estratos superiores vão para os níveis elevados de educação. E os estratos inferiores e os indivíduos menos competentes devem ser, sim, expelidos do sistema educacional e ingressar em empregos ou subempregos ou empregos precarizados no mercado de trabalho. O que a educação teria simplesmente que fazer é adequar esses indivíduos e adaptá-los às funções mais primitivas de trabalho do sistema capitalista pós-industrial, né, que são os empregos que alguns autores falam que são empregos até com uma expressão um pouco mais chula, né? Tem alguns economistas que estão falando aí dos sheet works, né, por exemplo, né? Dos empregos que são precarizados. E o encolhimento do exercício da cidadania. Porque no Estado pós-democrático, o princípio de cidadania ele passa a ser subordinado absolutamente à autoridade. E a contestação da autoridade é vista como uma ameaça à ordem institucional. Então, o exercício da cidadania passa a ser restringido apenas àqueles que serão considerados mais cidadãos que os outros, tá? Que são detentores do poder. Então, significaria subtrair no Estado pós-democrático todos os princípios que articulam o artigo 2º da LDB. Né? Além disso, o artigo 3º da LDB estabelece uma série de outros princípios básicos e fundamentais. Primeiro, é a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. No Estado pós-democrático, essas condições também se precarizam, porque elas vão depender do tipo, dessa estratificação social. Ou seja, o indivíduo mais qualificado, mais gabaritado, mais disciplinado ou com mérito, esse sim deve ter acesso cada vez mais à expansão da educação. Os outros indivíduos devem ser simplesmente eliminados do sistema, como o tipo de proposta básica nessa questão. O que significaria que um retrocesso do ponto de vista da concepção educacional nunca visto na história do país. Então, uma subordinação àquilo que nós vimos que nossas gerações, as gerações de nossos pais e nossos avós passaram, né? Que não tinham nenhuma condição nem de acesso, que dirá de permanência, que dirá de sucesso na escola, que foram elementos básicos para a organização das políticas educacionais nos últimos anos. A outra é a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, pensamento, a arte e o saber. A perspectiva de um Estado pós-democrático é de que não existe liberdade de ensinar. Existe sim o direito de aprender, numa perspectiva ancorada nos valores da família, e a liberdade de ensinar tem que ser restringida apenas à transmissão mecânica de fatos e dados objetivos da realidade, considerados neutros ou neutralizados de qualquer crítica, e apenas destinados a adestrar o aluno dos conhecimentos fundamentais que o qualificam para as funções básicas do mercado de trabalho. Então, a liberdade de ensinar, ela é sequestrada, ela é abolida. Né? Então, o professor que pretende formar o aluno crítico, ele deixa de ter essa liberdade. A ideia da criticidade, a ideia do pensamento transformador, do pensamento que tenta avançar sobre as razões e os porquês da realidade,
passam a inexistir. Por exemplo, há uma proposição da proibição da chamada ideologia de gênero na escola, né? Cujo equívoco básico parte do próprio princípio de confundir os estudos de gênero de uma forma bastante grosseira com ideologia, né? E transforma, ao contrário, a ideologia autoritária em algo natural a ser ensinado na escola. Então, curiosamente, a proposição que hoje circula na sociedade é do retorno de educação moral e cívica do SBB, como se fossem neutros, superiores, né, enquanto que a doutrinação estaria marcada por um viés ideológico. Então, é um recurso discursivo que mostra esse atrofiamento da liberdade de ensinar, de pesquisar, de estudar a cultura, que significaria o sepultamento da universidade, o sepultamento do próprio ensino, portanto, da arte e do conhecimento. A gente desconhece países hoje avançados, no mundo civilizado ocidental, para assim chamar, que tenham uma proposição dessa natureza, né? A não ser, talvez, o Estado Islâmico, que foi derrotado, infelizmente, no Oriente Médio. A outra é pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Significaria a gente ter o pensamento único pedagógico, né? Alguns que, por exemplo, defendem abolir ou extirpar, né, o pensamento de Paulo Freire no campo educacional e que difundem isso de maneira como se fosse uma aberração, né, e desconhecem, talvez nunca tenham lido uma linha sequer no pensamento freiriano, né, estão pregando justamente o fim desse princípio de pluralismo, né? Ou seja, querem o pensamento único, o pensamento autoritário, e modelar para toda a educação, ou seja, extinguir a possibilidade de que a gente haja debates, haja diversidade das formas de se pensar a formação humana. A formação humana passa a ser entendida apenas como uma técnica a ser gerida por professores segundo princípios neutros e absolutos, inquestionáveis, né? Então, essa é uma ideia que eu acho que vamos para o Estado pós-democrático. Outro elemento sobre respeito à liberdade e apreço à tolerância, que deve ser abolido, né? Uma vez que não haverá tolerância à diversidade e às diferenças, por exemplo, as diferenças de natureza de orientação sexual. Quando eu não admitir a diferença de orientação sexual, eu estou não realizando o apreço, mas eu estou pregando a intolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. O modelo que tem se proposto no Brasil é justamente não da coexistência, mas da extinção e a privatização do público, né? A ideia, por exemplo, de criar as escolas charter ou de criar vouchers, né, que é um modelo importado dos Estados Unidos, né, defendido por alguns setores da sociedade, como se isso fosse uma solução para os problemas da qualidade da educação no Brasil. Ou seja, desequilibra isso, né, e passa a ser a privatização o mantra para a resolução dos problemas da educação brasileira. A ideia de gratuidade, como você falou, Carlos William, do ensino público em estabelecimentos oficiais, né? Você aí da EAD deveria se submeter agora a pagar a sua mensalidade para poder frequentar esse curso e essa universidade, caso você o quisesse, né? Então, a ideia de que todos devem pagar. A ideia de gestão, de valorização do profissional da educação é quebrada na medula quando se fala que hoje no Brasil o professor é doutrinador. Não há como você valorizar um professor se você o chama e o desqualifica de saída como doutrinador. Ou seja, já pende sobre o professor uma pecha, uma suspeita, um rótulo, né, nocivo, né, que visa aviltar a profissão e desqualificar o profissional, né? É impressionante como hoje essa pecha tem se difundido de uma maneira avassaladora pela sociedade, sem reconhecer efetivamente o trabalho efetivo que os professores fazem na sala de aula. E aí, por diante, vários elementos, né, podem ser apontados
de destruição, de corrosão daqueles princípios que foram duramente conquistados pelas gerações passadas, né, no que a gente chamava na história da educação de ampliação das oportunidades educacionais, né, e destruídas agora por um discurso que eu acho que visa exatamente implantar o Estado pós-democrático no país. Com relação a isso, o que falta para a gente? Equilíbrio. Né? Falta bom senso, né? Falta reflexão, análise. Né? Os avanços que a sociedade brasileira produziu em direção à liberdade, a cada vez mais inclusão, eles geram desafios extremamente amplos no campo educacional que não se resolvem por um retorno ao passado. A chave da solução de nós retornarmos ao passado para resolver os problemas do futuro é absolutamente enganosa. Né? Quer dizer, o país tinha que apontar a sua direção de resolver os problemas da inclusão, seja social, seja das diferenças e das desigualdades que existem no Brasil, mas de uma forma qualitativa. Né? E é isso que vinha sendo buscado tanto por todos os órgãos da educação brasileira, quanto por todas as secretarias, quanto por todos os conselhos e entidades da educação brasileira. É incrível como no Brasil a gente prefere preterir o discurso, e aí o discurso, não gosto de usar a expressão, né, porque a gente leu Marinela Chauí na década de 80, mas o discurso competente para chamar um bando de experts de Facebook para tratar de questões educacionais. Então, você rasga todas as teses de doutorado, né, você banaliza toda a discussão do campo educacional em nome de um discurso raso, rasteiro, né, que impulsionado por memes e slogans vazios, como se fosse a tábua de salvação da nação, né, e da solução dos problemas brasileiros. O que esse discurso certamente vai nos levar é o que o tema dessa mesa propõe. Vai nos levar a um tempo de trevas, a um tempo de intolerância, a um tempo de redução da educação à mera engrenagem do mercado, numa suposta ilusão de que isso é a solução para os problemas. E isso avilta, né, isso atrofia totalmente a possibilidade da formação humana, que é o que mais assusta. Né? Agora, eu acredito piamente que a realidade não pode ser detida por essas proposições. Né? Assim como o Estado Islâmico foi derrotado, não só pelas armas, né, mas a liberdade ela segue um caminho que nenhum obscurantismo, nenhuma treva vai poder deter. Né? Então, eu acredito ainda piamente de que esses princípios não serão soterrados e nós estamos justamente aqui para lutar por eles. Obrigado. Obrigado, professor Paulo. Dentro do tempo. Né? Seguimos então com a professora Silvana e aí na sequência daí o professor Leonel. Bem, boa noite a todas e todos que estão aqui acompanhando a sua conferência. Eu gostaria, né, de cumprimentar aqui meus colegas de mesa. Também é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar na mesa junto com o professor Carlos, o professor Paulo e o Leonel. Embora já os conheça, né, de outras circunstâncias, mas é uma situação em que nós estamos aqui conversando sobre um tema que tem nos afligido muito nos últimos tempos. Eu acho que é um privilégio, né? Eu agradeço o convite que me foi feito pelo Carlos e eu acho que agradeço também, aí de uma forma um pouco mais generalizada, a possibilidade de nós termos uma circunstância como essa. Vejam que o professor Carlos, que é hoje o diretor aqui do NUPEAD, ele teve uma iniciativa dentro aqui do espaço da universidade, ele coordenou essa intenção, nos convidou e nós nos dispusemos a estar aqui e estamos aqui, né, livremente dispostos a conversar sobre um tema que nesse momento é um tema muito agudo para todos nós e isso é realmente um privilégio. Talvez a gente consiga ter uma perspectiva do quanto isso é valoroso no momento em que estar numa situação como essa
possa parecer, em alguma perspectiva, uma situação de insegurança, uma situação que pudéssemos nos sentir de alguma forma ameaçados. Eu devo dizer para vocês que eu estou no EPG desde 1997 como professor e entrei como aluna, né, alguns anos antes, ali no começo da década de 90, e a UEPG, para mim, né, foi a minha primeira experiência universitária, e foi aqui que eu aprendi, e depois estendi isso a outras universidades, né, onde pude estudar. Foi aqui que eu aprendi que a experiência democrática é algo que define não só o caráter, mas também a sensibilidade de uma pessoa, né? Isso que nós aqui dentro da universidade chamamos de formação humana tem muito a ver, está diretamente relacionado com a possibilidade de termos uma experiência de democracia, e uma experiência de democracia que ultrapasse meramente a ideia abstrata, mas que seja efetiva, que seja concreta, que faça parte do nosso cotidiano. E isso, dentro da universidade, nós temos experimentado. E essa mesa hoje aqui, né, acontecendo, sendo transmitida para todos os polos do AB, dentro aqui, né, do alcance que a UEPG tem na oferta dos vários cursos de graduação, dos vários cursos de pós-graduação, dos vários cursos de extensão. Isso é realmente algo que nós precisamos perceber e nós precisamos destacar o quanto isso significa, né, num cenário em que há qualquer possibilidade de ameaça a realizações dessa natureza. Então vejam que dentro da universidade esse debate tem acontecido, né, em outros ambientes, nós temos conversado sobre essas coisas, nós temos falado sobre as eleições, nós temos falado sobre o quanto paira no ar um certo desconforto que eu julgo que a maioria de nós não experimentava há muito tempo. E pessoalmente, e a minha fala aqui ela vai ser pessoal em vários níveis, né? Pessoalmente, eu devo dizer para vocês que talvez eu não me lembre de ter experimentado essa sensação, até, num certo sentido, indefinível, né? De temor. Né? Há poucos dias tive uma experiência pessoal, doméstica, que me chamou a atenção, um estado de coisas que até aquele momento talvez eu não tivesse dado a devida importância. A minha mãe me ligou para me chamar a atenção em relação a algumas postagens que eu havia feito na internet, numa rede social. A minha mãe, que hoje está passada aí dos 70 anos, teve medo. E ela teve um medo que naquele momento ainda não tinha sido comunicado a mim. No momento em que ela fez aquela advertência, e era muito séria, porque ela realmente estava muito preocupada, eu me dei conta de que eu não experimentava essa sensação desde talvez a minha primeira infância. Né? Então, de fato, esse alerta, né, me levou a pensar que numa discussão como essa que nós estamos tendo aqui hoje, o que mais é preciso destacar é o fato de nós podermos estar aqui. O fato de vocês, né, aí na casa de vocês, terem acesso a uma discussão como essa, em que nós, afinal de contas, estamos aqui muito livremente, né, falando sobre as coisas nas quais nós acreditamos e combatendo algumas ideias que já há algum tempo, isso não é uma coisa deste mês ou do mês passado, já há algum tempo tem chegado à universidade, tem chegado às escolas, tem chegado às circunstâncias de ensino que são, afinal de contas, a nossa vida. Então, meu primeiro destaque aqui nessa fala, né, que vocês estão percebendo, é bastante emocional, porque é pessoal, né, ele tem a ver com esse privilégio que a universidade tem sido na vida de cada um de nós. Né? Esse privilégio que é representado por uma forma de conceber a circulação do conhecimento, a produção do conhecimento, que tem a ver com um princípio radical de democracia. Cada um de nós aqui, professores da universidade, os nossos alunos, vivem em circunstâncias em que os seus direitos estão todo o tempo à disposição da voz. Né? Nós participamos de reuniões, nós participamos de coletivos, nós participamos de vários fóruns em que a nossa voz ela é, a todo momento, uma possibilidade imediata.
Nós podemos a todo momento falar, nos posicionar, discordar, debater, nós podemos propor, nós podemos levar as nossas ideias, né, para outras pessoas, podemos convencê-las, podemos nos deixar convencer. Então, esse espaço democrático que a universidade representa, historicamente, é uma conquista, né, secular. No Brasil, é uma conquista que a gente percebe que representa o combate a toda uma série de posturas obscurantistas ao longo das décadas. O professor Paulo, acho que fez aqui uma fala impressionante, né, sobre como o desvio pós-democrático poderia colocar em xeque uma série de elementos que fazem a nossa vida e fazem a nossa concepção de relação de ensino-aprendizagem, a nossa própria noção do que significa estar numa universidade, né? Então, vejam, a universidade como experiência radical de democracia é algo que está ao nosso alcance. E é algo pelo que nós precisamos lutar de forma veemente, lutar de forma a de fato, rechaçar qualquer ameaça que esse espaço, essa experiência possa ter. Justamente porque é nessa condição de ter essa possibilidade que nós pensamos a sociedade e estabelecemos relação com a sociedade. Obviamente, eu não prego aqui que a universidade seja uma ilha e uma bolha que não comunique com a sociedade. Nós estamos na sociedade, nós levamos para a sociedade, pensamos a universidade como algo que necessariamente responde ao que a sociedade demanda e nos propõe. Esse é um destaque que eu faço, talvez a minha fala toda convirja para isso aqui, né? E nesse contexto mesmo, eu quero destacar um evento na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, e na de alguns colegas que estão aqui também, que é a instauração disso que para vocês o Programa Universitário Aberto do Brasil. Em 2006, foi o ano em que se criou, né, esse programa, esse amplo programa de formação graduada no Brasil, e nós aqui na UEPG acolhemos a proposta, tivemos condições de propor livremente os cursos de graduação que tínhamos condições naquele momento, e a partir de então houve uma expansão, como o professor Carlos destacou ali, né, no número de alunos, que é impressionante, né, nesses 12 anos que seja, né, nós tivemos aí uma expansão da oferta dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão na modalidade à distância, que alcançou, né, uma amplitude que por nós mesmos, naquela época, lá em 2006, era inesperada. Isso foi feito dentro de uma concepção, inclusive de transmissão, de transferência de recursos financeiros, que tem a ver com uma compreensão do que significa a educação. O Programa Universitário Aberto do Brasil, vale a pena vocês entrarem no site da CAPES, se é que vocês já não fizeram isso, né, para ter informações bastante precisas sobre como isso foi pensado. Esse programa pretende atender com qualidade, né, gratuitamente, né, com atendimento direto a demandas locais, né, a formação superior no Brasil. Isso foi concebido, né, no momento ali em que havia críticas, obviamente, né, a ideia da educação à distância, mas isso foi concebido com uma responsabilidade que trouxe, né, para dentro da reflexão sobre essa oferta todas as grandes universidades brasileiras. As universidades federais, todas elas se envolveram nas proposições dos cursos da educação à distância. Algumas universidades estaduais, dentre as quais a UEPG, também entraram nessa proposta, e nós tivemos ali, né, alguns anos de discussão, de preparação, de proposição dos currículos, né, dos modos de realizar mesmo, né, a educação à distância. Isso se aperfeiçoou, isso vem se aperfeiçoando, isso ainda vai se aperfeiçoar muito mais dentro de um cenário de gratuidade e de qualidade. E aqui mesmo, dentro da UEPG e dentro das outras universidades brasileiras, há muitas críticas ainda ao modo como a educação superior na modalidade à distância acontece. Mas é justamente aqui que está se produzindo formas de essa educação ser trabalhada da melhor forma possível e com elementos que garantam para esse público essa mesma dimensão da universidade como uma experiência democrática por excelência.
Vocês têm tido isso, né, na relação com os seus tutores, na relação com os seus colegas, na relação com os seus professores, na relação com os seus coordenadores de curso, coordenadores de polo, e vejam que esse organograma, né, que de alguma forma sustenta, né, toda a logística, né, da educação à distância, ele se pauta por uma perspectiva democrática. Nós temos essa noção de que o que a universidade oferece, né, dentro do seu ambiente de cursos presenciais, ele também deve ser garantido para o aluno da educação à distância. O acesso à pesquisa, o acesso à extensão, né, a possibilidade de reflexão sobre as várias frentes, né, nas quais se realiza a formação superior. Acho que essa é uma das coisas que nós temos tentado refletir. E eu não falo só da UFPG, eu falo da CAPES como agência financiadora, né, que precisa ser fortalecida, que precisa ter garantias, né, de que vai continuar nos seus processos de avaliação, nos seus processos de proposição, com liberdade, com autonomia, podendo garantir qualidade e isenção para suas ações e para suas decisões. Então, de fato, há uma necessidade aí de nós olharmos para essa realidade, que é a nossa experiência dentro da Universidade Brasileira, e perceber o quanto há uma ameaça, né, muito clara, enunciada explicitamente em vários momentos, e isso tem se tornado mais enfático nas últimas semanas. Então, nós precisamos ver o quanto nós estamos sendo diretamente ameaçados. E nós precisamos batalhar e tentar garantir os elementos, né, para que a gente possa continuar trabalhando, continuar aprendendo, continuar nessa experiência que tem sido, afinal de contas, a nossa vida. Né? Eu acho que na fala do professor Carlos, na fala do professor Paulo, né, já apareceram aqui algumas percepções, né, do sentido da democracia como um sistema no qual é possível conceber a ideia de diversidade, a ideia de pluralidade, a ideia de oposição, a ideia de vamos dizer assim, multiplicidade de pensamento, sem que se apele para uma ideia de contrariedade que tem que silenciar a voz dissonante. Então, nós estamos aqui muito acostumados com o dissonante. Nós nos construímos a partir disso. Né? Nós prestigiamos o dissonante. E isso é uma das grandes qualidades, né, que nós temos dentro da universidade, e nós temos que nos espantar, nós temos que nos estarrecer quando esse direito é negado em princípio. Né? Quando nós ouvimos falas do tipo, nós vamos acabar com os ativismos, nós vamos varrer todos aqueles que discordam de nós, isso só pode causar indignação, estarrecimento, horror e, como disse a minha mãe há alguns dias, muito medo. A gente tem muito medo de, em alguma circunstância, talvez uma circunstância até como essa aqui, de uma mesa, da qual participamos em diferentes situações da nossa vida, nós podemos ter medo de uma circunstância como essa. E eu digo para vocês que aquela névoa que parece se insinuar em alguns momentos aqui das nossas falas, da nossa experiência, eu sinto essa névoa no sentido em que algumas pessoas me dizem, eu estou com medo, você também deveria ter medo. Então, eu acho que nós precisamos pensar que é contra isso que nós devemos nos posicionar. Eu gostaria de mencionar para vocês, rapidamente, um texto produzido lá no calor lá de 1968, na França. É um texto que o Michel Foucault, conhecido de vocês aqui, provavelmente, de algumas conversas, né, produziu como prefácio de um livro espantoso que foi publicado em 1972 e que se chama O Antiédipo. O texto ao qual me refiro se chama Por uma Vida Não Fascista. Talvez muitos de vocês já tenham visto esse texto circulando pelas redes sociais. Estranhamente, nos últimos meses eu não tenho visto esse texto. Já ouvi muitas vezes entre meus alunos, entre meus colegas, mas nesses últimos meses não ouvi. Mas se vocês procurarem pela internet, vocês vão encontrar muito facilmente, é um texto curto, 3 páginas. O Foucault escreveu esse texto lá no calor de maio de 68, né, em louvor ao desejo de liberdade dos estudantes, dos jovens, né, daquela geração heróica
de 68, daquele clamor por liberdade, ele escreve esse texto e ele faz uma reflexão sobre uma autoavaliação que cada sujeito deveria fazer sobre um determinado germe fascista que está o tempo todo espreitando no interior de cada um de nós e que em alguns momentos ele se manifesta e se ele for alimentado, se ele for de alguma forma contemplado, ele cresce e ele domina. E ele suplanta tudo ao redor, ele mata tudo que tiver ao redor. E ele destrói, né, qualquer possibilidade de diferença, qualquer possibilidade de alteridade, qualquer coisa que não seja eu se torna insuportável, se torna absurda, se torna passível de destruição. Então esse é um texto muito rápido e muito enfático, no sentido de dizer que nós temos que vigiar a nós mesmos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos sucumbir. Né? Nós podemos sucumbir a esse germe. Nós podemos, a partir dos nossos ressentimentos, a partir das nossas mágoas, né? A partir das nossas insatisfações, nós podemos, em alguns momentos, deixar esse germe proliferar e atacar, né, tudo aquilo que em nós deve e pode ser resistência, pode ser alerta, pode ser atenção, né, em nome de liberdade, em nome de democracia, e não democracia só com uma ideia abstrata, mas democracia com uma possibilidade de reivindicar a minha voz, mas também de conceder a voz para o outro, mesmo que o outro não seja a maioria, mesmo que o outro esteja do outro lado, mesmo que o outro queira falar comigo de uma outra coisa que naquele momento não me interessa de forma direta. Então, eu acho que, né, da minha fala aqui, eu gostaria de enfatizar que nós estamos sim numa situação privilegiada, né? E nós, dentro da universidade, nós temos uma possibilidade de levar o nosso discurso, de levar a nossa conversa, de pensar sobre a nossa vida e de tomar uma posição enfática. Obviamente que vocês sabem que em tudo isso que eu estou dizendo, que os meus colegas estão dizendo, está de forma muito clara colocada qual é a nossa posição. Eu agradeço muito a atenção de vocês, né? Eu acho que nós vamos continuar essa conversa aqui a partir das colocações que vocês também fizerem, né? E também fico disponível para que vocês conversem comigo ali na plataforma, né? Vocês sabem que eu também estou lá, né? Disponível pelas mensagens e nós conversamos, né? Eu estou lá com algumas disciplinas também já ofertadas na modalidade à distância para o curso de letras, para o curso de História, Arte e Cultura, né? Então essa conversa continua, obviamente, né? Muito obrigado. Obrigado, professora Silvana, pela também brilhante fala. E convidamos agora o professor Leonel Brizola. Muito bem, quero inicialmente agradecer, né, a oportunidade de participar desse evento, dessa mesa, desse debate, né? Acho isso muito importante mesmo, especialmente nesses momentos que nós estamos vivendo. Acho que a universidade realmente tem que criar esses espaços. Os alunos têm que fazer reflexões a respeito do que está acontecendo, do Brasil, né, da sua própria colocação como estudantes, dos cursos que fazem, etc. Acho isso realmente muito pertinente e muito importante, né. Bem, como todos sabem, o meu nome é Leonel Brizola Monastirski, né, e quando eu tinha 11 anos de idade, no início da década de 70, eu lembro que numa certa noite, meu pai, nós recebemos em casa uma visita inesperada, né, uma veraneio, né, do Exército, e meu pai foi convidado a dar uma volta de veraneio, né, e na verdade meu pai foi levado ao quartel, sem explicação nenhuma para minha mãe, para mim e para minha irmã, e o pai ficou um tempo fora, né, pelo menos a noite toda fora, só no dia seguinte que ele apareceu e tal, e eu lembro do trauma que isso causou em todos nós, né. A princípio nós tínhamos um medo físico, né, do que poderia estar acontecendo com a saúde do meu pai, né, e lembro que quando meu pai retornou, e as explicações que ele deu é que, na verdade, isso se dava pelo fato dele ter um filho chamado Leonel Brizola, né, que foi uma homenagem, né, na verdade minha mãe é Brizola, mas o Leonel, é claro que foi uma homenagem ao Leonel Brizola, meu pai era catarinense, era brizolista, né. E o fato de nós sermos também descendentes de russos, né? Meu avô russo, veio da Rússia e tal, da Rússia já comunista, né? Da União Soviética. E eu lembro que depois de passar desse susto, né? desse risco físico do meu pai, eu lembro que meu pai ficou muito miúdo,
né? Eu lembro que meu pai ficou muito encolhido, né? E essa sensação eu trouxe comigo ao longo da minha adolescência. Ficamos bastante tempo ainda sob o regime militar, né? E quando tudo acabou na década de 80, que eu comecei então a trabalhar como professor, e daí professor universitário, como eu sempre fiz essa comparação, né? Como eu sempre fiz esse processo de mudança que nós vivemos, né? Como aquilo ficou registrado na minha cabeça e como eu me sentia feliz e livre, né, de poder, na universidade pública, gratuita, né, e que eu sempre desejo que seja de qualidade, laica, né, para todos, reflexiva, crítica, né, e como eu me sentia bem, né, em saber que eu poderia desenvolver a pesquisa que eu quisesse, que eu poderia dar a aula que eu quisesse, que eu poderia, enfim, desenvolver o trabalho que eu quisesse, a linha de pensamento que eu quisesse, né, isso era uma coisa sensacional. Acho que só quem viveu outros tempos é que tem a noção disso, né? Infelizmente, muita gente hoje não tem nem noção disso, né? Acha que a ditadura foi uma brincadeira, não foi nada disso, né? Então, veja, meu pai não foi torturado, né? Mas o reflexo que isso nos causou foi muito grande. Bom, e aí, a partir daí, então, eu vou falar um pouco mais sobre algumas consequências do processo não democrático que o Brasil enfrenta, né? Estou me lembrando aqui de uma fala de um professor da Austrália. Na verdade, eu não assisti essa fala, mas a Georgiana Vendrame, né, a professora Georgiana Vendrame, é que participou desse encontro, que foi um encontro na pós-graduação de educação. E tivemos, então, aqui na UEPG, a visita de um professor pesquisador da Austrália. E o que chamou a atenção foi que ele disse que ele estava muito feliz em saber que o Brasil ainda tinha, nas grandes universidades, espaço muito privilegiado para as ciências sociais. E que dentro das ciências sociais as pessoas podiam pesquisar o que quisessem. Que isso era sensacional, né? Que lá na Austrália isso já não existia, né? Que a onda neoliberal, que já tinha passado pela Austrália, país central, e que demorou para chegar aqui no Brasil, país periférico, né? Lá, ao contrário, havia uma preocupação muito maior com as ciências duras, com as exatas, claro que elas devem existir, né? Mas que havia um desprestígio para as ciências sociais. E que não havia essa possibilidade que nós tínhamos aqui no Brasil, e que isso era invejável, segundo ele. Bem, aí, para entender de que forma isso nos afeta, eu vou fazer uma análise geopolítica, né, para entender de que maneira que o Brasil, vivendo os tempos que vive hoje, ele na verdade, uma ação também de uma relação centro e periferia geopolítica que acontece, né, no mundo atual. Então, veja assim, no processo de globalização, né, que nós vivemos, né, e que se dá por redes, né, tanto do ponto de vista econômico, financeiro, né, há também a mundialização da cultura, que afeta alguns países mais do que outros, há, junto com isso tudo, uma ordem política. Né? Então, há uma ordem política que acompanha esse processo financeiro, econômico e cultural. Então, é claro que existem ordens, né, existem tendências, que existem orientações para que os países acabem acatando uma determinada uma sequência de ações, né, que vão atender os interesses do centro, né, do grande capital. Então, se nós pegarmos dois aspectos importantes do Brasil, a gente vai entender assim, que o Brasil de uma certa forma, um país em desenvolvimento, ele acompanhou o crescimento da indústria depois da Segunda Guerra Mundial. E esse crescimento industrial, que foi muito grande, que ainda é muito grande, né, ele necessita de muita energia para mover essa máquina industrial. E o petróleo ainda é uma fonte de energia muito importante para esse processo. Claro que há buscas de formas alternativas de energia, mas o petróleo ainda é uma das mais importantes fontes de energia para o movimento de toda a máquina industrial. E o Brasil, vejam vocês, a partir de um certo tempo, o Brasil se coloca como grande produtor de petróleo. Então isso não pode passar desapercebido, né? É claro que o Brasil passa a ter uma outra referência mundial, é claro que o Brasil passa a ter uma outra importância para a ordem mundial, né? E essa ordem, essas forças, elas passam a ver o Brasil de uma outra maneira. E outra coisa que acontece paralelamente a isso, né, é o fato da China se tornar o segundo país economicamente
industrial mais forte do mundo, né? Já fazendo concorrência com os Estados Unidos. E o fato da BRICS, do qual o Brasil faz parte, né? Que é uma associação comercial Brasil, África do Sul, Índia, Rússia e China, que faz parte do governo passado. Isso, na verdade, incomoda, né, as intenções norte-americanas de manter a sua liderança no âmbito mundial. Então, essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo nos faz entender de que maneira que o Brasil ele possa ser, né, influenciado por ordens externas que atingem, inclusive, a nossa democracia, né, que atingem o nosso status quo, que atingem a nossa forma de pensar, que atinge a nossa maneira de conduzir a nossa política interna. Quando a gente vê, por exemplo, o que acontece nessas eleições, a gente fica um pouco sem saber de onde vem tanta energia, tanta força, tanta organização, né? De onde vem essa ordem toda, né? Então, na verdade, essa questão geopolítica, claro que ela não é a única que explica esse processo, mas ela nos ajuda a entender, especialmente quem é da geografia, né? Ela nos ajuda a entender que, na verdade, nós somos o resultado desse processo, né? Então, não é à toa que o Brasil passa por esse processo de fragilidade democrática, né, de fragilidade social, política, né, e que acho que isso não é à toa. Bem, uma outra questão que eu acho importante também, e aí eu já estou falando dos desdobramentos, né, desse processo da fragilidade democrática brasileira, é com relação à campanha política que nós estamos vivenciando, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção dessa campanha política é o fato de que há uma falta de compreensão da população brasileira, né, dos problemas reais do Brasil. Interessante, né? Nós estivemos vindo numa perspectiva, talvez aí entra aquela questão que nós aqui vivemos um pouco no intramuros da universidade, né? E a gente acha que está todo mundo evoluindo no ponto de vista político, de cidadania, etc., né? A gente percebe que não houve essa evolução, né? Poxa vida, tantas pessoas saíram da área do estado de pobreza, tantas pessoas tiveram acesso à universidade, tantos cursos foram criados, tantas universidades públicas foram criadas. E aí nós tínhamos uma ideia de que as pessoas estavam evoluindo, que elas estavam absorvendo, né, novas reflexões, novos entendimentos a respeito de si mesmas diante do processo. E aí essas eleições elas nos mostram que não, né, que há uma terrível falta de compreensão dos problemas do país, que há uma terrível fragilidade cultural na sociedade brasileira, que está impregnada na sociedade brasileira, né? Talvez a Mariana Chauí tenha razão em dizer que muito disso se dá na classe média, né? Percebe-se que a escolaridade brasileira ela é frágil, há problemas sérios com isso, há uma falta de entendimento da história do Brasil, né, da economia brasileira e da política, né? As práticas políticas elas deixaram de acontecer. Nós estávamos comentando aqui com a Silvana, um pouco antes de começar aqui o debate, né, de que realmente nós sentimos falta hoje das pessoas discutirem mais política, das pessoas terem mais elementos para apresentar numa discussão. A campanha política desse ano, e agora polarizada entre o PT e o PSL, né, ela é feita, na verdade, por frases, por concepções muito rasas, né? Muito ralas. Então, isso realmente é preocupante no sentido de nós, professores, né, entendemos que realmente isso talvez seja uma falha da educação brasileira, uma falha, talvez, do governo passado não ter tomado mais cuidado com relação a isso, né? E aí entra uma questão importante que aí acho que atinge a todos os colegas que estão ouvindo, né, os alunos que estão ouvindo, que é justamente a questão das ciências sociais.
há hoje uma preocupação muito grande em mostrar, talvez, para as pessoas, né, que a nossa maneira de visualizar, a nossa maneira de entender, a nossa maneira de trabalhar com as ciências sociais, ela é ampla, ela é plural, ela é no sentido crítico, né? Por exemplo, eu sou um professor marxista, ideologicamente sou marxista, né? Guardo para mim muito dessa ideologia marxista, e na sala de aula eu sou, de uma certa forma, professor marxista, porque também sou pela fenomenologia, né? Muito mais pela minha pesquisa pela fenomenologia, mas marxista no ponto de vista do entendimento do que é o capitalismo, e dou assim as minhas aulas, todas elas baseadas no pensamento marxista. Então, como eu trabalho com cultura, com geografia social e cultural, eu não consigo entender uma maneira melhor de entender o processo social, senão entendendo que esse processo social se dá dentro do modo de produção capitalista. Ora, se eu quero entender como o processo cultural e social se dá dentro do modo de produção capitalista, como eu vou entender o processo capitalista se eu não for ler, né, se não for saber disso através da corrente marxista? Existem outras? Claro que sim. Mas eu acho que a melhor é essa, né? E a minha opção fazer isso. Né? Da mesma forma que existem professores marxistas na universidade, existem professores de outras áreas. Em todos os cursos, no meu curso mesmo, existem professores marxistas e existem professores que não são marxistas. Existem professores que são progressistas, que são dialéticos, né? Existem outros que são positivistas, que são liberais, neoliberais no sentido político, né? Que defendem talvez muito disso que está acontecendo no Brasil. Então eu acho que essa liberdade que nós temos dentro da universidade, poder apresentar para os alunos um professor ou alguns professores, né, algumas linhas, como por exemplo o marxismo, e outros apresentarem outras linhas, isso é extremamente salutar. Né? Isso é a universidade. Né? Isso é você poder discutir qualquer tema em qualquer linha de pensamento. Né? Então, isso me preocupa bastante porque fica essa preocupação, eu vejo que alguns colegas meus preocupados com isso. Puxa, agora como é que vai ser, né? Se por acaso nós entrarmos em um processo mais difícil, né, da política e da sociedade brasileira a partir do ano que vem. Eu estou falando, claro, do resultado das eleições. Né? Me preocupa isso. Né? Eu não queria fazer, dentro desse debate, uma defesa ou um ataque a esse ou aquele partido, né? Mas, realmente, essa preocupação, ela é muito, muito importante. Né? Então, acho que deixo para os alunos essa reflexão. Né? Acho importante que todos vocês pensem a partir disso. Né? Todos serão futuros professores e atuarão, né, nas ciências sociais. Somos pessoas, somos cidadãos, né, que devemos entender exatamente qual é o contexto social e político que nós vivemos e qual é o nosso papel nisso. Acho que aí é o exercício da cidadania. E acho que todos nós temos que pensar isso e me preocupa também, em algum sentido, o futuro, né? As pessoas que estão iniciando a sua carreira acadêmica, estão iniciando a sua carreira profissional, de que maneira vocês enfrentarão esses desafios que virão. Eu já estou quase me aposentando, né? Claro que não vou deixar de lutar e de me indignar diante das coisas que acontecem, de forma alguma, ao contrário até, né? Mas me preocupa muito quem está iniciando um processo ainda, né, de formação acadêmica, profissional, etc. Como será esse futuro, né, e como que vocês irão, né, vivenciar isso. Né? Certo? Acho que essa é a contribuição. Muito obrigado, professor Leonel, né, também brilhante exposição. Nós vamos abrir, então, já de imediato para algumas perguntas, né, para algumas considerações. Eu fui acompanhando aqui as perguntas que foram feitas, alguns comentários também, né? Isso eu penso que representa o que é a universidade, né? Essa mesa ela mostra um pouco isso. Enquanto, e aí eu faço menção à professora Silvana, né, enquanto experiência radical de democracia.
né? Acho que é oportunizar, né, reflexão e abrir para que as pessoas possam também se colocar e até mesmo nos questionar, né? A convivência com o contraditório, né, ou com a possibilidade de esclarecimento é algo que é próprio da vida universitária também. E é isso que a gente procura fazer aqui na nossa instituição. O que surgiu como uma pergunta aqui na nossa na coluna, onde o pessoal vai fazendo aqui alguns questionamentos, né? E aí, acho que talvez o professor Paulo poderia fazer aqui alguma consideração, porque vai ao encontro da fala, né? Existe uma proposta de EAD na educação básica. O senhor poderia comentar um pouco sobre isso? De fato, um dos candidatos tem proposto a EAD como uma solução para todas as etapas da educação nacional, né? Da educação básica até o ensino superior, né? A EAD é uma ferramenta fundamental como modalidade de ensino. As formas híbridas que ela tem sido utilizada são válidas também na educação básica. O que assusta é a possibilidade de que essa EAD seja colocada para o ensino fundamental, em especial das crianças, né? O que mostra um desequilíbrio nesse tipo de proposição, sempre apontado às vezes de uma forma distorcida como panaceia para os problemas nacionais, né? Quando na realidade é uma ferramenta valiosa, ela é importante, mas a sua dosagem, a sua aplicação tem que ser rigorosamente pensada diante do público e das demandas efetivas da população, né? E sempre avaliando e determinando padrões de qualidade para isso, né? Então, quando a gente fala de EAD para o ensino superior, em especial, né, e quem está em casa, né, agora no trabalho, aí, acompanhando, né, em algum espaço, sabe que existem muitas possibilidades de oferta de EAD, inclusive no nível superior, que nem todas elas são iguais do ponto de vista de critérios de qualidade, né? Então, a questão da qualidade que é o fundamental. E ela não é, evidentemente, uma solução para todas as modalidades de ensino. Para a educação de jovens e adultos, por exemplo, ela é uma modalidade que, num sentido híbrido, ela funciona de maneira razoável, né? Há experiências bem exitosas no país. Mas, por outro lado, ela não pode suprimir também o presencial em algumas situações. Então, o que precisa, de novo, volto a dizer, é que as proposições sejam feitas com bom senso. E a sociedade brasileira vinha construindo o bom senso através do consenso, né? Através das discussões que chegavam a formas equilibradas de proposições, né, que evitavam os extremismos, né? Então, vamos transformar, como já se fez no país, transformou toda uma modalidade em EAD, por exemplo, na EJA, né? Tudo virou EAD. E se percebeu que é preciso você criar leques de possibilidades, com, às vezes, formas híbridas de oferta, e não acreditar em panaceia. Então, candidatos que vendem panaceias, a gente tem que olhar com muita desconfiança. Sim. O que acho que é bem importante considerar, né, existe muita falácia, né, em toda essa discussão, especialmente quando se fala de soluções fáceis, né, porque se fosse fácil já teriam feito, né? Então não há solução fácil, o que há, de outro lado, é muito trabalho e que para ter qualidade tem que ter necessariamente investimento, tem que ter todo o suporte necessário para que você tenha resultados bons, né, quanto política de formação. Né? Eu faço essa consideração pensando no caso da EAD, a partir da nossa experiência, né, na proposição de EAD através da universidade pública, e que, se comparado a critérios de outras formas de organização de EAD pautadas pelo próprio mercado,
aí você vê que é muito mais a compra de um diploma do que propriamente formação. Né? É semi-formação instrumental e técnica, mas não formação humana, formação política, né? Formação no sentido bem mais amplo, né? E que é o que a gente defende aqui. Né? Aquilo que a gente defende aqui certamente não vai ser a pauta da política educacional de uma educação básica EAD. Não. Uma outra questão que surgiu ao longo das nossas falas foi como que ficaria a pesquisa caso a universidade fosse privatizada. A professora Silvana poderia dar uma contribuição interessante aí. Sim. Eu agradeço, né, a pergunta. Acho que alguns de vocês mencionaram aqui, né, como que a pesquisa poderia funcionar dentro da universidade. Claro que vocês têm ouvido aqui na experiência que vocês têm tido, né, que ensino, pesquisa e extensão são aí, né, os pilares, né, da universidade. E a pesquisa é justamente o ponto em que uma universidade se diferencia, por exemplo, de uma faculdade, de um centro universitário. E na experiência brasileira, a gente consegue perceber que é essa a grande diferença que nós temos na oferta de vagas nas universidades pagas e nas universidades públicas. Porque, vejam bem, as universidades pagas no Brasil, elas têm, e a gente sabe disso, né, um interesse imediatamente financeiro. E, obviamente, que o lastro, né, talvez com exceção das PUCs, né, mas o lastro que a gente vai ter para a produção do conhecimento dentro de uma universidade, ela vai se dar, historicamente, nas universidades públicas. Porque é justamente com o financiamento, com o subsídio público, que haverá as condições, o tempo, a possibilidade de investimento em recursos humanos para a produção de pesquisa. Né? Então, é justamente nessa valorização da universidade pública, na produção do conhecimento de qualidade, que nós temos condições para que a pesquisa se realize. Né? E nós estamos falando aqui de pesquisa em todas as áreas do conhecimento. E é impossível entender, a não ser com raríssimas exceções, nesse caso eu estou fazendo aqui um parênteses para pensar nas universidades católicas, nas antigas universidades católicas, nas PUCs, né? Mas mesmo assim eu não tenho atualização em relação a como isso tem funcionado nas PUCs, porque eu tenho alguns colegas que há algum tempo relatam crises terríveis nessas universidades e condições muito precárias para a realização de pesquisa. Nós temos vivido na experiência da Universidade Pública Brasileira, no estado do Paraná, isso tem sido notório, né? Muitas dificuldades para fazer pesquisa de qualidade, mas nós ainda fazemos. Né? Nós temos dentro do nosso plano de trabalho, né, uma política institucional que garante as condições mínimas que sejam para que nós possamos dedicar uma parte do nosso tempo dentro da universidade para produzir conhecimento. Ou seja, para fazer pesquisas, cada um dentro da sua área específica, né, de formação, para de alguma forma trazer para a nossa experiência, né, os nossos alunos para promover a formação de recursos humanos especializados nas nossas áreas. Então, isso significa que esse papel é uma universidade de qualidade, subsidiada pelo Estado, que tem condições de fazer. Sem essa garantia, né, de uma universidade gratuita, nós ficaremos à mercê, né, do interesse imediato no pagamento da mensalidade, né, na entrada financeira que as aulas, né, vão oportunizar, que é o que a gente vê acontecer nas universidades privadas no Brasil. As universidades privadas no Brasil funcionam como grandes colégios, né, que enchem salas com 50, 60, 100 alunos, e cobram mensalidades desses alunos, e é a única experiência que esse aluno tem. É o período que ele fica confinado a uma sala de aula, sem ter nenhuma percepção do que de fato pode ser uma experiência acadêmica de qualidade. Então, nesse sentido, pesquisa, como foi colocado aqui na pergunta do aluno, né? Agora
me lembro quem foi que fez a pergunta diretamente, né? Jorge. Mas o Jorge que fez a pergunta, né? A pesquisa só pode ser realizada mesmo numa universidade pública. E aí é justamente fazendo pesquisa que a gente garante a qualidade do ensino e da extensão também. Eu vi ali na lista dos comentários, né? Eu vi um comentário de uma aluna se eu não estaria fugindo da neutralidade que sugere Paulo Freire quando eu digo que sou de uma certa linha, né? Eu queria esclarecer isso, acho que é importante, né? Então veja assim, o pensamento marxista ele nos leva a duas grandes frentes, né? Uma ideológica e política, né? Inclusive é a base de algumas revoluções socialistas pelo mundo. E a outra, ela é filosófica e científica. E quando eu digo que eu sou, na verdade eu sou as duas coisas, mas como professor da universidade, eu sou o marxista científico-filosófico, né? É claro que em mim está a ideologia marxista, né? Então os alunos percebem isso, é claro que sim. Mas a maneira como eu trabalho a discussão sobre o capitalismo, por exemplo, né, dentro da universidade, ela é por esse viés, né? O viés dialético, né, onde nós consideramos as contradições, onde nós consideramos as negações, né? E ser dialético e considerar as contradições, isso é sensacional, isso nos leva ao senso crítico. Isso é libertador, né? Nós nos libertamos, nós estamos sempre em movimento, né? Nossa vida acadêmica, os nossos pensamentos, leituras e reflexões, eles nos levam sempre à descoberta de outras coisas. Então, isso é o movimento dialético marxista. Então, é isso que eu quis dizer quando eu falei que eu me coloco como professor marxista, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu até agora não discuti com os meus alunos as eleições. Vou fazer depois que ela terminar, né? Até um pedido de alguns alunos, professor, vai falar sobre as eleições? Eu disse, olha, eu vou falar depois que elas acontecerem, né? Para não ficar uma coisa, a impressão de que, porque lá tem alunos Bolsonaro e alunos Haddad, né? Ou não Bolsonaro ou não Haddad, né? Parece que são 4 categorias de eleitores hoje no Brasil, né? Então, não sou afiliado a nenhum partido político, né? Mas é claro que essa possibilidade de eu trazer o viés marxista para estudar o capitalismo na geografia, ele é libertador, no sentido de que o método é interessante e porque há outros professores que vêm com outros métodos. E os alunos têm acesso a esses outros professores. A escolha é deles, né? Os alunos são adultos, claro que estou falando do ensino superior, né? Talvez a aluna se refira a como se comportar diante dos alunos do ensino fundamental e médio, né? Mas mesmo assim eu acho que dá para ir por esse caminho. Então só queria esclarecer essa fuga da neutralidade, né? Existe uma questão simbólica, né, sobre o que representa o comunismo e equivocadamente associam, por exemplo, os candidatos, né, à expressão do próprio comunismo. E isso é mito, né? Sim. Existem alguns estudos que, no fundo, defendem que o comunismo, na sua essência, nunca existiu. Né? E, agora, como que o professor, como professor de geopolítica, concebe aquelas interpretações que associam a ideia de que o Brasil pode se tornar uma Nicarágua ou uma Venezuela? Né? Bom, inicialmente eu acho isso extremamente frágil, né? Porque o Brasil jamais se tornará uma Venezuela, né? Se nós analisarmos, por exemplo, o governo do PT, o governo Lula, depois do governo Dilma, nós nunca deixamos de ser capitalistas, né? Nunca deixamos de ser capitalistas. Sim, foi a última parte. Né? Ontem, na entrevista no Roda Viva, no programa da TV Cultura, inclusive o candidato Fernando Haddad, ele se colocou ainda na disposição de uma política econômica capitalista. Sim, claro. Nós nunca deixaremos de ser capitalistas, né? O que nós esperamos, ou algumas pessoas esperam, eu me incluo nelas, né, é de que exista um Estado que olhe, né, que fique atento aos interesses da sociedade como um todo, né, e não apenas ele atenda aos interesses do capital. Né? É claro que há necessidade do Estado também tomar conta disso, né? Ainda que muita gente não queira, né? Quer dizer, na verdade, os capitalistas eles querem o Estado longe, quando tudo está bem, né, e o lucro está acontecendo, e querem o Estado se aproxime quando as coisas estão ruins, né? Quando é preciso refis, quando é preciso empréstimos subsidiados, né?
quando é preciso fazer acordos internacionais a favor daquele setor, etc. Então é claro que o Brasil nunca se tornará esses países, né? O Brasil é um país capitalista, vai ser por muito tempo, né? Não é uma revolução que acontece no Brasil, nós nunca fomos socialistas, nunca fomos muito menos comunistas, há uma diferença muito grande disso. Sim. Mas o que existe é a possibilidade ou não de ter um Estado que tome conta, que se preocupe, que tenha políticas públicas ligadas, né, aos interesses sociais das camadas mais necessitadas, que são as que mais precisam do Estado. Porque as outras têm o capital. Uma pergunta que não sei quem gostaria aqui de responder, a Lourdes fez, né? O favorecimento de empresários na Operação Lava Jato, ela é reflexo de um Estado pós-democrático? Muito complexo. Favorecimento de empresários. Isso, no sentido do próprio julgamento e relativização de penas, etc. Tem a ver com a delação premiada. Com a delação premiada. Bom, tem a ver com isso? Não sei se entendemos bem a questão. Quer dizer, há, né, um favorecimento da parte do Poder Judiciário, né, em relação a empresários no próprio processo penal. Isso seria um reflexo de um Estado pós-democrático? Eu acho que se permite assim, uma reflexão, porque é bem provocativa a pergunta, né? Eu acredito assim que evidentemente, ainda não estamos num Estado de natureza pós-democrático, né? E no Estado democrático de direito que nós estamos, né? A Lava Jato foi um instrumento, né, do judiciário para ir atrás de um conjunto de ações de corrupção, né, dentro da estatal, que revelou, na verdade, algo pernicioso e que é um pouco intrínseco à natureza do capitalismo brasileiro. O Brizola pode também contribuir nessa reflexão, né? Que é esse Estado brasileiro, na verdade, extremamente articulado ao capital, né? E vice-versa, né? Ou seja, o Estado brasileiro, ele alimenta o capital, que alimenta a corrupção no Estado brasileiro, e é uma retroalimentação desse processo, né? Então, o que a gente precisaria romper esse ciclo vicioso das grandes empreiteiras e de um capitalismo que suga as energias, porque a grande questão do Estado brasileiro hoje, né, e do déficit, o chamado déficit fiscal, é justamente sobre o juro da dívida interna, né? Então, inclusive, curiosamente, o PT foi chamado durante as gestões Lula e Dilma de ter criado o Bolsa Banco, né? O Bolsa do Sistema Financeiro, porque pagava juros né, e desviava recursos, né, de áreas. Isso era uma acusação, por exemplo, de setores da esquerda, de dizer, não, o PT desvia recursos dos setores sociais para o setor financeiro, né? Então, é preciso um esclarecimento, quando o Brizola citou de que a realidade ela é sempre muito mais complexa do que qualquer fanatismo pode explicar, né? Então, é preciso muito estudo, muita análise, né? E quanto mais a gente elevar o grau de compreensão desses fenômenos complexos, tanto melhor, né? Então, a simplificação é que não explica, né? Ela, na verdade, ela reduz. E aí é preciso tentar, eu acho, que se debruçar mesmo sobre o que é o Estado brasileiro, a sua complexidade, essas relações promíscuas entre os setores privados e setores estatais. É preciso, talvez, enxugar setores do Estado brasileiro no sentido de melhorar a sua eficiência e sua organização, mas isso não significa necessariamente, por exemplo, privatização. Então é preciso aplainar esse discurso melhor, né? É preciso entender melhor a complexidade desses fenômenos. Temos aqui uma outra pergunta do Wesley.
No tocante à educação básica, temos o exemplo do Chile com o voucher. Tem dado resultado, obtendo os melhores resultados na América Latina. Poderíamos aplicar ao Brasil? Eu gostaria de fazer um comentário em relação a isso. Questão. Eu acho que a gente tem ouvido muita coisa em relação às possibilidades aí, né? O professor Paulo falou sobre essa proposta de um dos candidatos à presidência aí da educação básica à distância, né? Eu acredito que essa ideia de que seria possível fornecer um voucher para um aluno frequentar uma escola particular, né? É essa a proposta, né? Qual os colegas se referem. No Brasil, isso me parece que é uma proposta que só pode surgir a partir de um desconhecimento absoluto da realidade da educação básica. Porque, se vocês observarem, né, a escola, dentro dos bairros, né, nas grandes, nas pequenas cidades, as escolas da educação básica, elas estruturam a vida das pessoas. As escolas públicas da educação básica estruturam a vida das pessoas. Nós percebemos isso em todas as vezes em que há grandes greves da educação básica, nós percebemos o quanto há um colapso da vida familiar, inclusive, e da educação pública. Estou me referindo à educação básica pública. A vida das famílias, ela se estrutura a partir de uma rotina que envolve, né, a disponibilidade do ensino público para as crianças daquela família. Então, existe toda uma lógica cotidiana que se baseia na existência de uma escola, que deve ser perto da casa, ou que deve, pelo menos, ser acessível, né, a partir também de políticas públicas de garantia, né, desse acesso físico, logístico à escola. E isso, de alguma forma, é fundamental para que haja mesmo a possibilidade de essas famílias se inserirem, né, nos contextos aí, tanto de sociabilidade quanto econômicos, né? Pais, mães poderem trabalhar, poderem ter condições de gerenciar um número X de filhos. E a ideia desse voucher que vai ser ofertado para uma família, para que ela possa matricular o seu filho numa escola particular, numa realidade como a brasileira, me parece uma excrescência absoluta, porque a escola particular no Brasil, ela é absolutamente diferente da escola pública. Nós pensamos que uma realidade, um cotidiano de uma escola particular brasileira, ela é de outra natureza. Ela não haveria condições de uma família menos prestigiada economicamente manter uma criança numa escola a partir de um voucher, porque isso implicaria numa série de detalhamento da vida que seria insustentável para essas famílias. E isso criaria, né, além de um drama familiar, no sentido de que essa criança viveria uma experiência absolutamente incompatível com a experiência da família, ainda criaria um tipo de formação para essa criança que envolveria todo tipo de humilhação, a humilhação econômica, né, o bullying econômico, que é uma coisa da qual nós, aqui da nossa geração, muitos de nós passamos por isso, porque muitos de nós fomos crianças pobres que estudaram em escolas nas quais havia alguma diferença de classe, e a gente viveu isso em um determinado momento aí das nossas vidas, né? Então eu acho que pensar nessa possibilidade é desconsiderar todo um modo, né, de funcionamento da escola, principalmente eu estou pensando aqui, né, nas séries iniciais, no ensino fundamental, mas também estou pensando na educação básica como um todo. Então, eu acho que essa experiência da educação básica pública, ela é fundamental para a estruturação das famílias brasileiras. Eu estou pensando na grande maioria do povo brasileiro, né, que, obviamente, não pode pagar um colégio particular que custa R$700. E se um filho dessa família ganhar um voucher de R$700 para frequentar uma escola particular, haverá uma crise nessa família que muito dificilmente poderá ser resolvido. E será muito difícil sustentar. Essa família, muito provavelmente, mesmo ganhando um voucher dessa natureza, não terá condições de arcar com tudo que virá junto, né, com essa oferta, vamos dizer assim, né? Isso me parece um desvario, né?
primeira vez que eu vi uma proposta como essa foi de um dos candidatos a presidente, que inclusive não está agora, né, no segundo turno, e que eu achei completamente absurda, insustentável sobre vários aspectos. Permite só fazer Posso complementar? Só permite me usar com licença? Porque é um tema bem importante, né? Essa ideia de que em alguns lugares foi bem sucedido, né? Como a Silvânia já frisou muito bem, só queria complementar na seguinte direção. Pense que vai ter voucher para eu colocar o meu filho no melhor colégio. Quer dizer, haverá vaga. Observe a ilusão criada, né? Que vai haver vaga para eu colocar todas as crianças no melhor colégio da cidade. Quer dizer, e o pressuposto é que esse colégio será particular. A gente sabe que a rede particular é totalmente estratificada, desde a escola mais precária, paga com suor do trabalho, né? Até as escolas elitizadas. Então, se houver voucher, a regra de mercado vai estabelecer novas formas de reprodução da estratificação e da elitização. Então, se a escola hoje é 700, a escola melhor vai custar 7.000, como já custa. Né? A Croton e outras que são bilíngues e etc. e tal, escola internacional. Então, na verdade, você implementa uma lógica de mercado na educação como sendo uma solução, quando, na verdade, é o que a Silvana falou muito bem. É a lógica do público que funciona. É só observar os resultados, e estou falando dos resultados de PISA, portanto, dos resultados oficialmente organizados pelos países capitalistas. Finlândia, Estônia, Letônia, França, Inglaterra, etc, etc, etc. É a escola pública. Né? A base social, né, a base, inclusive, do desenvolvimento, é a escola pública. E recomendo a leitura do blog do Menezes. Vocês que estão aí, depois procurem o blog do Menezes, do Luiz Carlos Menezes, se chama Avaliação Educacional. Há um conjunto de textos que desmistificam, né, com estudos de norte-americanos, inclusive, os resultados supostamente positivos dessa proposta. O grande problema é que alguém paga essa conta, né? E não recebe a contrapartida, pautando-se no princípio de igualdade. Exatamente. Né? Que é o princípio constitucional. É fundamental. Eu fui também verificando que existem diversas perguntas, comentários, discussões, não é? Eu gostaria de chamar a atenção de uma pergunta, seria a última pergunta, e aí nós fechamos essa mesa, né? Corremos o risco do retorno a uma ditadura militar no Brasil? Eu acho que não. Eu acho que os interesses financeiros com o Brasil, né, eles são tão grandes, que o Brasil é uma economia, está entre as 10 maiores economias do mundo, e eu acho que esses investidores, esses grandes capitalistas que investem, ou que até estejam manipulando, né, o andamento da política brasileira, eles não se interessam por isso, porque isso atrapalharia os negócios deles, né? Então, acho que por esse motivo já elimina essa possibilidade, né? Então, os olhos, né, de quem tem o poder, né, acho que não irão nessa direção. Eu tenho a impressão que a campanha que se estabeleceu, ela faz esse exagero, né, de informações, né, de medo, de ódio, né? E parece que houve também do outro lado alguma coisa tentando acompanhar esse processo, né? Pena que isso empobreceu demais o debate político, né? Quer dizer, não houve debate político, né? Mas eu tenho a impressão que logo depois que entrarmos no ano que vem, as coisas vão ficar muito tranquilas. Eu acho assim que as coisas vão acontecer de uma maneira muito sutil. Vamos perder espaço da nossa mata, vamos perder espaço para grandes capitais, vamos vender petróleo barato para fora e comprar caro, né, o óleo já produzido, gasolina, vamos vender água barata,
as terras indígenas vão ser ocupadas por grandes fazendeiros. Então essas coisas todas vão acontecer, mas na surdina, sabe? Isso vai acontecer no miúdo. A população vai ficar feliz porque talvez tenha baixado alguns centavos a gasolina, porque o número de carteiras assinadas tem aumentado 12%. Então essas pequenas ações afirmativas, né? Volantes é ótimo nessa percepção, né? Isso vai fazer com que as pessoas sintam que, puxa, esse governo realmente vai se dar bem e tal, mas lá, por outro lado, né, outras ações vão acontecer. Então não é necessário a ditadura militar, né? Eu não acredito que venha acontecer isso. Essa semana, ou acho que foi na segunda, na terça-feira, havia uma matéria do UOL, que acho que passou talvez um pouco despercebida, em que alguns generais, inclusive, pareciam anunciar uma certa preocupação, né, com uma possibilidade de um governo Bolsonaro ao qual eles fossem colados de forma muito direta, né? E aí eles estavam ali, né, manifestando uma preocupação, inclusive, pelo fato de que eles poderiam ser responsabilizados por coisas que eventualmente não dessem certo, né? E eles não queriam isso. E eu li aquela matéria com bastante atenção, né, e me pareceu assim, essa gente está preocupada com o fato de que eles podem vir a ser incomodados. E eles não querem ser incomodados, né? Na verdade, parece ser uma coisa assim, né? Toda vez que a gente ouve alguém gritando por intervenção militar ou desejando que a ditadura volte, fica parecendo que os militares brasileiros estão loucos para tomar o poder, né? E me parece que não é exatamente isso. Eu acho que existem talvez algumas ações aí, né? Alguns grupos dentro das Forças Armadas aí que tem essas veleidades, né? Agora, eu acho que o que nós temos de fato é um candidato que me parece assim, escandalosamente incapaz, inclusive, de dialogar com o interesse econômico. E que, em algum momento, né, esse oportunismo que a gente tem visto desde o golpe de 2016, possa se anunciar como incompetente para fazer a mesma coisa que já fez, mais uma vez, e aí se evoque, né, isso que de alguma forma o candidato Bolsonaro coloca como uma espécie de trunfo que ele tem. Porque, embora absolutamente incapaz de um raciocínio um pouco mais elaborado, ele percebeu que o clamor pela ditadura militar, para ele, funciona como uma espécie de pequeno trunfo, ao qual, inclusive, o vice, na chapa dele, de vez em quando recorre, quando diz, né, se alguma coisa der errado, ele faz lá um alto golpe, né? Então, mas eu fico pensando que ele não tem isso negociado. Também tem um pouco essa percepção que o Leonel anunciou aqui, né, muito, muito serenamente, né? Isso até dá uma certa calma pra gente, né? Quando você fala assim, eu fico mais calmo, né? E é legal e tal. Agora, eu fico pensando que isso não é uma coisa dada. Esse cara não conversa com ninguém. Ele se cercou de um determinado grupo, né? Que é um grupo que não está conversando, as coisas não estão sendo negociadas. Isso me parece até o mais aterrorizante, porque quando o Lula foi acusado de negociar demais, né? Quando o Fernando Henrique foi acusado de negociar demais, enfim, tudo bem, os caras estavam conversando. Esse não está conversando. Por isso que as coisas que ele fala, que são estarrecedoras, elas são completamente deslocadas. Ele fala hoje, amanhã ele tem que desfalar, né? Ou ele tem que desautorizar, porque as coisas não estão coordenadas de forma nenhuma. Eu acho que não estão coordenadas, e isso me parece até mais assustador até. Né? Enfim, né? Poderíamos falar sobre isso um tempão. Eu acho assim que a corrupção no Brasil é um nó tão difícil de desatar, e o brasileiro está tão cansado disso, que muitas pessoas acham que só é possível uma força muito grande mesmo para desatar o nó da corrupção.
E aí que vem imediatamente a ideia da força militar. Só os militares são capazes disso, né? Ninguém mais é possível. Quer dizer, o próprio processo democrático, né, ou alguém da esquerda, ou do centro, né, não dá conta disso. A impressão que dá para as pessoas que não é possível isso acontecer. Está tão viciado, né, o sistema político brasileiro que pela política não se dá. Então, os militares vêm, atropelam tudo isso, né, colocam ordem no negócio e acabam com a corrupção. Na verdade, eles estão querendo que acabe com a corrupção. Acho que é isso que as pessoas querem. Né? E daí o uso que é o complicado, que daí eles imediatamente pensam no nosso... Aí pelo menos eles fazem uma ideia boa do passado. Né? Não dá para dizer que eles têm um desconhecimento total do passado. Né? Que quem quer que os militares acabem com a corrupção, na verdade está admitindo que eles têm a força de fazer o que eles querem. Né? Então, sem processo democrático. Eu gostaria, ainda temos tempo para uma pequena, rapidamente. Você tinha falado, né, vocês citaram essa questão do desconhecimento da população sobre a própria história do Brasil, né? A historiografia hoje discute a perspectiva da ditadura militar como uma ditadura civil-militar. Né? Ou seja, não houve no Brasil apenas um golpe perpetrado dentro da caserna e que transpôs o muro da caserna e ganhou as ruas e fechou o Congresso Nacional e depois o presidente. Houve uma articulação civil e militar, apoiada inclusive com as forças norte-americanas que chegaram a enviar, né, navios para a costa brasileira para segurar o golpe. Então, quando a gente estuda efetivamente o golpe, a gente percebe que a ditadura militar ela não foi uma ditadura de um bloco só. Essa é uma ideia que ele procura vender e que, né, a Silvana muito bem lembrou. Você tem frações dentro do Exército, das Forças Armadas de maneira geral, assim como frações do setor civil que eventualmente apoiou o golpe de 64. Haja visto, por exemplo, a Rede Globo, que num primeiro momento apoiou o golpe e logo em seguida rompeu com o golpe. O Estado de São Paulo, outro veículo de comunicação importante, também o fez. Né? Então, quando a gente observa a realidade histórica, ela é eivada de contradições, como diz o Brizola. Então, a gente tem que observar essas contradições. Né? Nós estamos vivendo um momento de acirramento das contradições. Um dos discursos tenta, digamos, homogeneizar tudo, né? Quer dizer, fazer um liquidificador e dizer, olha, estão comigo e eu vou poder fechar o Congresso, eu vou poder fechar o Supremo Tribunal, mas isso é falacioso, né? Essa é a bolha, né, que, né, o Brizola se referia, que é do artifício da propaganda para ganhar o público, né? Então, eu diria assim, é a tática do falastrão, né? Como foi a tática do Hitler, me desculpem a comparação, mas é necessária do ponto de vista pedagógico e histórico aqui, de culpabilizar os judeus por tudo, ou os comunistas pelo incêndio do Reichstag, né? A gente, quando estuda história, a gente percebe esses ardis, né, que são utilizados para uma vitória eleitoral. Faz chegar ao poder. Mas chegando ao poder, evidentemente, a dinâmica das contradições é tão feroz, né? As demandas do capital internacional, do capital nacional, dos setores agrários, dos setores sociais, são muito, né, amplas e esse raciocínio tosco e raso não dá conta da realidade. Não vai dar conta da realidade. Por isso que, talvez, como você disse, Silvana, hajam veleidades disso. Mas isso, com certeza, né, eu tenho um irmão que é militar, beira a simples insanidade. Né? Ou seja, as pessoas sabem que a sociedade brasileira ela amadureceu suas instituições, ela tem uma democracia que veio se consolidando, se construindo, e nem sequer o Exército se arvora ou se arvorou, né, e as Forças Armadas como um todo, a ter uma atitude dessa natureza de atropelar todas as instituições, perseguir e matar supostos inimigos do Estado democrático. Eu não acredito de fato nisso, porque eu acho que a nossa sociedade evoluiu muito mais do que alguns candidatos. Então, sem falar no mundo que nós vivemos, né? Com a comunicação rápida e plural, né? A mídia
quase instantânea, o próprio Exército teria que ter uma outra organização muito maior do que teve, né, para que isso acontecesse. A gente valoriza o papel das Forças Armadas justamente na salvaguarda da Constituição e do nosso território. Exatamente. Okay. Até uma das colegas aqui perguntou, né, pensando na nossa retórica, então o outro candidato é perfeito? Não, de fato não existe. Acho que o conceito de perfeição está muito longe, né? E nenhum seria perfeito, né? Mas o que nós estamos aqui é muito mais do que pautando candidatos, é pautando a concepção de democracia tão necessária para quê? Para a preservação das nossas instituições e o reconhecimento do interesse público na pauta das nossas políticas. É isso que está em jogo quando nós pensamos na mesa e quando nós pensamos na reflexão, né, que pauta essa mesma iniciativa. Ok? Eu gostaria só 30 segundos para palavras finais e aí a gente fecha a nossa web. Acho que pensando principalmente em palavras que nos inspirem para o dia 28. Okay. Bem, eu acho que a experiência do debate é isso, né? A gente vem aqui, a gente se posiciona, a gente mostra a cara, a gente diz quem é, enfim, né? Eu acho que cada um de vocês deveria desconfiar muito de quem não quer fazer isso, né? Então, nesse sentido, eu tenho uma posição pública, né? Os meus alunos me conhecem, estão lá nas minhas redes sociais, sabem muito bem quais são as reflexões que eu tenho feito nos últimos dias, né? Mas eu acho que nós precisamos, sim, conversar antes das eleições e depois das eleições. Então, eu acho que um candidato que não se dispõe a nenhuma conversa, a não ser quando ele pode calar o seu interlocutor, é um candidato do qual é preciso desconfiar o tempo todo, antes e depois das eleições. Né? Eu agradeço a atenção de vocês, né? Peço desculpa por alguma má palavra, né? A gente continua essa conversa, né? A gente tem outras circunstâncias também. Então, veja, quem somos nós, né? Nós somos professores falando com seus alunos, falando com colegas, né? Falando com futuros professores. A reflexão mais importante é essa, né? Qual é o nosso papel enquanto professor? Se não é esse de levar para os alunos a capacidade deles, né, compreenderem, entenderem o mundo de uma forma ampla, né? E saberem qual é o papel deles nesse mundo, né? Então, acho que essa é a questão mais importante, né? Então, quando nós fazemos essa discussão, na verdade, nós estamos falando bem ou mal de um candidato ou de outro, né? Claro que há fragilidades nos dois, né? É claro que essa polarização, ela se deu de uma maneira até estranha, né? Poderia ter um outro caminho ao longo de todo esse processo eleitoral do Brasil, que seria, eu acho, muito melhor do que esse que se encontra hoje. Mas, talvez a mensagem que eu passo seja essa, né? De que somos todos professores, temos que pensar no exercício da nossa profissão e nessa nossa capacidade de ter espaço e condições, especialmente nas escolas públicas, né? De nós passarmos fazermos nosso trabalho para que nossos alunos eles tenham essa possibilidade de compreender a vida, o mundo, de serem mais felizes, de serem mais politizados, de terem melhor qualidade de vida, de lutarem por seus interesses, né, e de fazerem política. Acho que isso que é importante. Eu também tenho uma posição política que, né, publicamente as pessoas podem ver aí pelas redes, mas fundamentalmente o que me interessa é o respeito às opiniões e às divergências, né? Assim como eu respeito a opinião de cada um de vocês, né? Aqui a gente sabe que está numa arena de debates onde a diversidade de posições deve se manifestar livremente, assim a gente tem em casa, tem nos círculos das pessoas que a gente conhece, então isso é fundamental. E eu acredito que, como mensagem, o que é importante é que após o dia 28, seja quem estiver lá
né, no Planalto, né, ou seja depois empossado como presidente desse país, o que a gente tem que exigir é absoluto respeito à Constituição. Né, ou seja, respeito aos direitos democráticos, às conquistas democráticas desse país, inclusive no combate à corrupção. Ou seja, seja quem for que chegue lá, né, é preciso que respeite aquilo que o país conquistou nos direitos democráticos e que faça um governo que seja para todos os brasileiros. Ou seja, a nossa escolha tem que ser a escolha pelo direito que nós temos de suprimir a tirania. Né? E aí eu estou citando simplesmente um dos artigos da Constituição do maior país capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, que é o direito da população de não se submeter à tirania, de denunciar a tirania. Ou seja, eu não me submeteria a um governo autoritário que suprimisse a liberdade de expressão e de pensamento e que utilizasse discricionariamente o seu poder. Eu acho que a gente precisa, sim, de aprofundar a democracia no Brasil. Ok, obrigado, Mr. Paulo. Bom, nossas últimas palavras acho que dizem respeito a um princípio educacional e antropológico ao mesmo tempo, de um dos grandes intelectuais do século XX, Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, no seu artigo Educação após Auschwitz. Então, o primeiro parágrafo, ele remonta à necessidade de nós pensarmos no ideal de formação, né, que não deixa nunca esquecer o que foi Auschwitz, né? O campo de concentração nazista, que foi a recaída da humanidade na falta de um processo formativo, crítico, e voltado também para o esclarecimento dos sujeitos, e não para o neo-obscurantismo que muitas vezes a gente se depara, né? Novamente, nós nos encontramos numa encruzilhada antropológica, social, política, né, entre projetos de mundo que podem nos colocar ainda sobre o debate da humanidade e ter que escolher entre a barbárie e a civilização. Então, que Auschwitz não se repita. Né? E acho que esse apelo é o apelo que a gente precisa pensar, cada um de nós, né, nesse momento importante da nossa história. Tá? Quero aqui novamente agradecer, né, nossos professores, professora Silvana, do Departamento de Estudos da Linguagem, professor Leonel, do Departamento de Geociências, e professor Paulo, do Departamento de História. Eu hoje aqui na direção do NUTEAD, né, dou a minha saudação a todos, e dizer que vamos continuar, sim, nossos debates e todos os círculos, todas as nossas esferas aí, de convivência. Na sequência, nós vamos também receber os protocolos de frequência para emissão dos certificados dessa mesa, né? E, mais uma vez, agradecemos, a boa festa da democracia no dia 28 e até a próxima oportunidade. Boa noite a todos. Muito bem. E como se